Nicholas Thomas Wright, ou simplesmente N.T. Wright, é um dos grandes nomes da erudição do Novo Testamento dos nossos dias e com certeza tem muitas contribuições importantes para essa área do estudo. Mas nós estamos uma série aqui no nosso canal, gente, de trazermos algumas críticas à obra do N.T. Wright, especialmente porque nós temos já muitas pessoas falando os pontos positivos que ele pode contribuir para a sua reflexão bíblica, para a sua reflexão teológica e assim por diante. Mas quase nada tem se dito, pelo menos aqui no YouTube, sobre os erros do N.T. Wright, onde ele pisa na bola, onde ele comete falácias interpretativas, onde acontece algumas sobreleituras do que ele faz. Então nós estamos trazendo esse outro lado para quê? Para você ter os dois lados da questão, tá? Então, o nosso propósito aqui é mostrar que existem estudos acadêmicos sérios que estão debancando já uma boa parte da argumentação que é nova na história da igreja da parte do N.T. Wright, e você precisa conhecer as duas coisas. Então eu tenho enfatizado nos últimos vídeos que boa parte da fã-clube do N.T. Wright não leu as obras pesadas do N.T. Wright, ou, não, pior ainda, não leu as críticas e as réplicas, as refutações que outros eruditos trazem à obra dele. Então, não precisam ficar bravos comigo, porque eu não estou trazendo a minha opinião contra a ideia do N.T. Wright, mas eu estou trazendo obras acadêmicas, outros teólogos renomados na área de Novo Testamento, que vão mostrar muitos pontos cegos e muitos erros interpretativos que o N.T. Wright acaba cometendo na sua reconstrução da teologia do Novo Testamento. Então, no último vídeo que eu fiz, onde eu mostrei ali que a questão do Charles E. Irons fez uma tese de doutorado destruindo completamente a ideia da justiça de Deus ser equivalente à fidelidade pactual, que N.T. Wright e James Dunn vão abraçar em boa medida, né? E uma multidão de pessoas, no máximo 2 ou 3 ali aqui nos comentários, vão criticar esse meu vídeo, mas exatamente provando o meu ponto. Onde eu falei, gente, vocês não leram as obras, por exemplo, uma tese de doutorado que fala sobre esse tema, e aí o pessoal chega comentando, olha, não li mesmo, mas eu não concordo. Então você está realmente acrescentando aí dados à minha percepção de que todo mundo que eu conheço que é fã do N.T. Wright acaba lendo apenas o tio Tom e não as várias réplicas que ele tem, tá? No vídeo de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre as parábolas do Novo Testamento e como o N.T. Wright ele vai errar bastante na questão das parábolas, tá? Então, quando eu coloquei na capa do vídeo aqui, N.T. Wright não acerta nem nas parábolas, é apenas uma maneira de dizer que ele erra bastante em toda a obra dele e nas parábolas também ele é. É claro que as parábolas não são fáceis de interpretar. Nesse livro do N.T. Wright eu vou trazer para vocês, que é o Jesus and the Victory of God, né? Jesus e a Vitória de Deus, que é o volume 2, o segundo volume da grande série dele sobre as origens cristãs e a questão de Deus, que é o que a gente está enfatizando um pouco nesses primeiros vídeos, né? Não é um livro sobre parábolas, então a gente precisa dar essa colher de chá para o N.T. Wright, mas ao mesmo tempo ele trata das parábolas em muitas páginas do livro, e aí a gente vai ver que ele erra bastante na questão das parábolas, tá? Então, para ser justo com o N.T. Wright, ele vai acertar bastante também, algumas coisas assim, são bem difíceis de errar mesmo, né? Mas ele dá umas forçadas de barra muito grande, tá? Então já deixa o seu like, já se inscreva no canal, eu vou deixar aqui uma apresentação dos nossos cursos aqui de grego aplicado à linguística e também do Seminário Avançado de Teologia, onde a gente estuda semanalmente teologia de forma avançada, e logo mais eu vou trazer um estudioso criticando aí N.T. Wright nas parábolas. Um minutinho, a gente já volta. Pessoal, interrompendo o nosso vídeo rapidinho aqui para mostrar para vocês nosso espaço de membros aqui no canal. Aqui no canal, além de todo o conteúdo gratuito que a gente faz com muito amor para vocês, nós também temos nosso espaço de membros para aqueles que querem se aprofundar cada vez mais no estudo bíblico e no estudo teológico. E aqui nós temos o Seminário Avançado de Teologia e o Instituto de Linguagem Bíblica. No Seminário Avançado de Teologia, nós temos aí cursos de teologia bíblica, histórica e sistemática, num nível avançadíssimo, mas sempre numa linguagem acessível a todos, tanto que não precisa de nenhum pré-requisito para vocês entenderem as aulas. Então, quer se aprofundar na teologia como um todo, se inscreva aqui no nosso Seminário Avançado de Teologia, e temos também o nosso Instituto de Linguagem Bíblica, onde nós usamos o melhor da metodologia de aquisição de linguagem para ensinar o grego e o hebraico bíblico. Só no nosso curso de grego nós vamos ter mais de 200 aulas para vocês. Então, ficou curioso? Seja membro aqui do nosso canal e seja abençoado aí com rico conteúdo. Tá bom, pessoal? Deus abençoe.
Então vamos lá, pessoal. O estudioso que eu gostaria de trazer para vocês, que vai combater um pouco o N.T. Wright nas parábolas, é um dos grandes nomes do estudo das parábolas do Novo Testamento, que é o Dr. Klein Snodgrass. Tá? Ele é um respeitadíssimo erudito do Novo Testamento, ele tem se dedicado a algumas questões bem importantes sobre identidade cristã e outras questões, especialmente também a questão das parábolas. Então ele tem um dos melhores livros que ganhou ali várias premiações que nós temos em português, que é sobre as parábolas de Jesus. Então, Klein Snodgrass escreve esse livro que tem mais ou menos quase 900 páginas em inglês e em português foi publicado pela CPAD, tem quase 1.400 páginas, ou um pouquinho mais aí. Vou deixar o link aqui nas descrições se você quer se aprofundar realmente nas parábolas. Um livro profundíssimo e acessível é esse do Klein Snodgrass aí. Então, 1.000 páginas só para tratar das parábolas do Novo Testamento, é um guia completo e é um cara que tem se dedicado a afinco, né, anos e anos a fio, a questão de interpretar as parábolas, né? E no livro chamado Jesus and the Restoration of Israel, que é um livro onde você tem vários autores criticando pontos específicos do N.T. Wright, é um livro resposta ao N.T. Wright. O Klein Snodgrass escreve o capítulo 4, né, o artigo dele entra ali no capítulo 4 para mostrar o que ele vai chamar de readings and overreadings das parábolas, né? Então, leituras e overreadings a gente pode colocar como sobreleituras ou ler demais, né? Essa sobreinterpretação, está lendo demais alguma coisa que não está lá. Tá? E o N.T. Wright ele comete muito esse erro. Por quê? Ele pega uma ideia legal que ele teve, um insight muito importante que ele teve, só que ele acaba absolutizando esse insight para tudo quanto é lugar, onde às vezes muitas vezes o texto não está falando daquela grande ideia que o N.T. Wright teve. Por exemplo, a questão do exílio. A proclamação de Jesus lá é sobre o retorno do exílio ali do povo de Deus, que é uma ideia bem legal que a gente precisa realmente resgatar e enfatizar de forma devida. Muita coisa tem ali a base de exílio e novo êxodo que o N.T. Wright traz, tá? Só que dele pega essa ideia e absolutiza isso e acaba lendo isso em várias parábolas que não existe aquela ideia ali e acaba sendo erros assim que você fala, meu Deus do céu, nenhuma pessoa, um novo convertido, apenas lendo a parábola, no entendimento imediato que ele tem ali, ele não cometeria um erro desse. E é claro que a nossa leitura inicial nem sempre está correta, né? Na maioria das vezes não. Mas o ponto é que as parábolas são claras naquilo que elas propõem e a ideia do N.T. Wright é absolutamente impossível. Então, o propósito desse vídeo é colocar essa interpretação do N.T. Wright, de pelo menos 3 parábolas que eu vou trazer para vocês, para a gente aprender a como não interpretar a Bíblia, especialmente como não interpretar as parábolas. Então, ele vai entrar aqui como um exemplo negativo do que não fazer nas parábolas. Porque, gente, esse erro ele é muito fácil de se cometer na academia, né? Então você está lá fazendo uma pesquisa sua, e aí você tem um insight, aí você pega esse insight e vai fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou mesmo um livro, né? A sua tendência de ver essa sua ideia em lugares que ela não está, apenas para você comprovar ou acumular argumentos para sua tese principal, é uma tentação muito grande que muito erudito comete. Então, a N.T. Wright não está sozinho aqui. Tá? Mas vamos lá, 3 parábolas para ilustrar para vocês como o N.T. Wright ele vai pisar na bola. É claro que já elogiando o que precisa ser elogiado, de novo, reitero, repito, que ele vai interpretar corretamente muitas boas parábolas, só que aqui a gente vai trazer o outro lado da questão. Tá? Primeira parábola que você fica de cabelo em pé ao ler a interpretação do N.T. Wright nesse Jesus and the Victory of God e em outros lugares é a parábola do filho pródigo, né? O N.T. Wright ele vai falar que as parábolas são mini histórias de Israel, são histórias de Israel condensadas, né? E ele vai acabar lendo essa história de Israel nas parábolas que Jesus vai contando, tá? Então, por exemplo, a questão da parábola, né, de você colocar, construir o seu fundamento, sua casa, né, sobre o fundamento da pedra ou sobre o fundamento da areia, né? E ele vai ler isso como sendo a reconstrução do templo de Israel. Enfim, mas nessa parábola específica lá de Lucas, do filho pródigo, né? Vocês lembram da história? Ele vai ler como esse filho pródigo sendo Israel que vai para o exílio, esse filho pródigo que ele vai longe do pai, né? E aí ele retorna do exílio, ou seja, Israel voltando do exílio, e o que é mais impossível nessa interpretação do N.T. Wright é que o filho mais velho seriam os samaritanos que não estavam querendo deixar os judeus voltarem do exílio, tá? E é por isso que o filho mais velho não se alegrou com o retorno do filho mais novo, que acabou gastando toda a sua herança, tá?
O Klein Snodgrass vai trazer que essa é uma leitura, é uma overreading, é uma sobreleitura demais, você pegar um esquema fora do texto e impor ele ao texto, tá? E o Klein Snodgrass vai mostrar de forma muito simples que essa parábola, na verdade, é o que todo mundo crê e lê, há duas respostas diferentes diante da mensagem de Jesus, né? Então você tem ali os pecadores que estão respondendo a Jesus com fé, seguindo a Jesus, enquanto você tem líderes religiosos, por exemplo, que não estão seguindo a mensagem de Jesus ali, a questão do reino de Deus e tal. E, portanto, essa parábola é muito mais simples do que todo esse esquema do N.T. Wright de impor essa leitura sobre a parábola, né? Uma segunda parábola que ele vai fazer uma sobreleitura também é a parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas 16, se eu não me engano. Essa parábola fala do rico, do Lázaro, que era o mendigo, eles morrem, um vai ali para o inferno, o outro vai para o seio de Abraão, vai para o céu, e eles têm um diálogo ali, né? E é claro que de forma parabólica, mas Jesus está comunicando verdades do pós-vida ali. E o N.T. Wright fala que não é uma parábola sobre a vida depois da morte, tá? É uma parábola do que acontece com o rico e o Lázaro nesta vida, o que já é um absurdo, que a própria parábola fala que eles morrem e cada um vai para o seu destino, né? O N.T. Wright já fala, por exemplo, que a ressurreição já aconteceu, mas ela ainda não é vista. Então, essa questão da escatologia inaugurada, quando o rico fala para Abraão mandar alguém ressuscitar ali dos mortos para falar para os seus familiares, para os seus irmãos ali, o N.T. Wright vai colocar que os irmãos desse rico são equivalentes ao irmão mais velho da parábola do filho pródigo, né? E também essa é uma questão de toda a história de Israel, do exílio, e não é uma questão do indivíduo nessa vida após a morte, né? O que também é um absurdo. Então, o N.T. Wright ele tem uma certa repulsa em leituras individuais, no sentido de eu preciso me colocar na posição do filho pródigo e voltar para a casa do pai e me arrepender do meu lamaçal, o que vai acontecer comigo na vida após a morte. Mas, gente, essas palavras são claras. A gente não pode levar isso a um individualismo que menospreza o aspecto comunitário, mas o N.T. Wright ele pega o comunitário e ele pega a inauguração da escatologia e acaba absolutizando isso de forma muito precária, né? E uma terceira parábola, só para ilustrar o ponto aqui, é a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, né? Onde a leitura é muito clara ali, que está falando quando vier ali o Senhor, né? É a vinda, é a vitória final de Deus, o Klein vai colocar para nós, no seu reino consumado, né? E o N.T. Wright, não, essa vinda que pega 5 virgens com o azeite, 5 despreparados, né? Vai falar ou da entrada de Jesus em Jerusalém, o que é uma outra ideia maravilhosa que ele tem, que Jesus entrando em Jerusalém para ser crucificado é o cumprimento das profecias que falam de Yahvé retornando para Sião para reinar, só que ele reina a partir da cruz, da sua morte, né? Essa é uma ideia maravilhosa, corretíssima de Wright, e ele acaba impondo isso nessa parábola das 10 virgens, nas parábolas posteriores de Mateus 25 também, né? Ou, quando muito, essa questão de ser essa vinda desse reino final como sendo a destruição de Israel, ali de Jerusalém, pelos romanos no ano 70 do primeiro século. E o Klein Snodgrass vai bater bastante nesse preterismo exageradíssimo do N.T. Wright, né? E vai colocar ali que será que a ira de Deus ela está apenas restringida à espada romana? E será que a vitória de Jesus, né? Jesus e a vitória de Deus, será que a vitória de Deus está restringida apenas a uma destruição local de um povo? No caso, os judeus ali em Jerusalém, aos arredores, que se revoltaram contra Roma, né? Isso diminui, né? Isso é um reducionismo gigantesco da obra de Cristo, da vitória e do triunfo de Cristo, tá? Então, pessoal, se vocês tiverem uma boa ideia, se vocês tiverem, mesmo com uma ideia legitimamente bíblica, não imponha ela a textos que não falam sobre ela. Cada texto precisa ser lido, ouvido com amor, ou seja, ouvido em seus próprios termos, para depois você encaixá-lo nessa grande narrativa canônica bíblica que é o dever da teologia bíblica aí, né? Então, pessoal, a gente vai continuar aí alguns vídeos ainda, talvez até o finalzinho do ano, sobre N.T. Wright, e depois eu tinha pensado em fazer a mesma coisa com James Dunn, ano que vem, mas eu tenho visto que eu preciso voltar um pouquinho para trás e vermos um pouquinho sobre um dos pais das novas perspectivas sobre Paulo, né? Ele é considerado o pai da nova perspectiva sobre Paulo, que é o E.P. Sanders, mas tem muita gente que veio antes, falou outras coisas que acabaram
fundamentando o Ip Sanders, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal antigo sobre essa história da interpretação de Paulo, tá? E eu estou pensando em trazer todos os erros, todos os reducionismos do Ip Sanders. Ele não tem mais nenhum crédito na academia hoje, ele foi completamente refutado. Então, isso é para o seu bem, como se você está seguindo aqui a gente no canal e você é meu aluno na graduação ou na pós-graduação, você está indo para mestrado, doutorado, isso é para o benefício de você. Então, se você vai fazer uma tese defendendo, por exemplo, essas leituras do N.T. Wright ou as leituras do Ip Sanders, sem conhecer as refutações magistrais que tem dessas obras, você vai passar vergonha se o seu orientador, se a sua instituição for uma instituição séria e atualizada na leitura. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Comenta aqui nos comentários o que vocês acharam dessas leituras do N.T. Wright. Se vocês querem que eu traga James Dunn ou Ip Sanders aqui primeiro, tá? E já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para a gente espalhar uma boa teologia aqui nessa internet, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.